Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso Evangelho Online, que acontece todas as segundas-feiras, às 20h30, aqui pelos nossos canais do Instagram e também do YouTube, Ângela Esteve 17. Toda semana nós trazemos aqui um tema que diz respeito aos nossos desafios diários, para que a gente possa refletir à luz do nosso Mestre Jesus, dos seus ensinamentos, daquilo que ele nos deixou como norma de conduta através do seu exemplo de vida. Nós sabemos que Jesus não escreveu, mas ele viveu tudo isso que ele deixou como um legado para nós, de uma boa vida, de um bom comportamento, para que a gente encontrasse o equilíbrio. Eu quero avisar para o pessoal do YouTube que infelizmente eu não vou conseguir fazer a transmissão, porque eu estou com um problema na minha internet aqui. Então esse evangelho depois será colocado lá após o seu término aqui no Instagram. Então, fica aí o aviso, e aí a gente pode acompanhar ao vivo aqui pelo Instagram ou assistir depois, né, pelo YouTube. Então vamos lá começar o nosso evangelho de hoje, agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade. Pedindo a Ele que esteja no meio de nós, que possa nos inspirar para que nós possamos entender, compreender as lições desse Evangelho de luz, que é luz no nosso caminho, que é luz nas nossas almas, e que nós tenhamos discernimento e forças para colocar esses ensinamentos em prática. E assim, nós pedimos então a permissão para iniciar esse evangelho dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos lá. Hoje eu trouxe um tema que é muito importante quanto à nossa vida aqui na Terra. É uma lição muito grande que Jesus deixou na parábola do bom samaritano. E eu acho que para esse momento não tinha uma lição melhor do que esse evento, né, que aconteceu aqui. Quando Jesus se encontra com o doutor da lei, né, e é perguntado sobre o que era necessário para salvar-se. Então, eu vou ler aqui a parte do Evangelho que está em Lucas, no capítulo 10, dos versículos 25 a 37. Então vamos lá. E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse, para o tentar: Mestre, que hei eu de fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E aí Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse:
um homem baixava de Jerusalém a Jericó. Tinha um caminho para se fazer entre a cidade de Jerusalém e Jericó. Quando ele fala baixava, é como se fosse a Serra Santista aqui, que era um caminho mais íngreme, né? Então, ele diz que um homem vinha de Jerusalém. Jerusalém era onde havia o templo, aonde todos se dirigiam para rezar, para adorar a Deus, para fazer também os seus votos, para fazer os seus pedidos, os sacrifícios, né? E ele diz que um homem vinha de lá, de Jerusalém, para Jericó, que era a cidade logo abaixo. E este homem caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que o levava, e depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto lá no meio do caminho. Veja que Jesus, ele não diz quem é este homem, ele não dá uma identidade para ele, nem de que casta ou que de raça que ele pertencia. E naquela época existia, como até hoje, mas muito essa questão das divisões entre raças e castas e religiões. Então tudo isso era muito mais marcado do que hoje. E este homem, ele apenas diz que é um homem, que ficou lá largado lá no meio da estrada, lá meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote. Esse sacerdote estava vindo também de Jerusalém. E os sacerdotes faziam algumas práticas lá para se limparem. Tinha um monte de coisa que eles tinham que fazer, até porque esta época aqui nesse texto não vai falar, mas no Evangelho era uma época já próximo à Páscoa, próximo ao momento onde se fazia muitos desses rituais. E quando ele passou, esse sacerdote que já tinha feito as suas práticas, as suas limpezas, digamos assim, lá no templo, quando ele viu aquele homem caído no meio da estrada, já meio morto, ele simplesmente viu e passou de largo. Eu não vou botar a mão nessa pessoa, porque eu vou me contaminar de novo, né? E depois vou ter que voltar a Jerusalém novamente. Aí, do mesmo jeito, vinha um levita, que também tinha ido lá no templo de Jerusalém, e olhando aquele homem lá meio morto pela estrada, também largou, também não passou de largo e também não quis saber. Achou até que ele já estava morto e não quis nem colocar a mão nele. Aí vinha um samaritano, que ia a seu caminho. Chegou perto do homem que estava caído e quando o viu, se moveu de compaixão. Samaritano era um povo que era detestado pelos judeus. E Jesus estava falando com um doutor da lei que era um judeu. Então, olha só como que esse texto é cheio de nuances, né, para a gente entender. Quando o samaritano viu e sentiu aquela compaixão toda, ele chegou, atou aquelas feridas daquele homem, lançou azeite e vinho e pondo sobre a sua cavalgadura, né, que ele estava usando, o cavalo dele, o levou até uma estalagem e teve cuidado com ele. E ao outro dia tirou 2 denários e deu-os ao estalajadeiro e lhe disse: tem cuidado com ele. E depois, quanto gastares, eu vou reembolsar quando eu voltar. Porque ele tinha que continuar a viagem, mas ele ia voltar. Então, este é o cenário. Então, primeiro passou o sacerdote, não quis se contaminar, depois passou o levita, também não, né? E depois passou esse samaritano, que era bem odiado lá dos judeus,
e cuidou daquele que estava caído na estrada, aquele que estava ferido. E aí então Jesus pergunta ao doutor da lei: qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos do ladrão? Dos ladrões, né? Jesus, ele quis pegar Jesus, né, numa situação difícil, querendo fazer com que Jesus escolhesse uma raça ou um povo ou uma situação, e Jesus colocou para ele uma outra situação e devolveu a pergunta com outra pergunta. Então ele diz: quem é que você acha que foi o próximo daquele que estava caído? Porque aquele que estava caído poderia ser qualquer um. Poderia ser um sacerdote, poderia ser um doutor da lei, poderia ser qualquer pessoa. Porque ele não identificou aquele homem que estava caído na estrada. Então o doutor da lei, sem saída, né? Porque com uma pergunta dessa ele não tinha como ter outra resposta. Então ele disse: aquele que usou com tal misericórdia. E aí então Jesus disse: pois vai e faze o mesmo. É um texto que, à primeira vista, se a gente não tem determinadas informações, passa batido nessas nuances, nesse conteúdo tão grande e tão atual para todos nós, porque vamos pensar, né? Das pessoas que passam pelo nosso caminho, pelas pessoas que nos pedem ajuda, e pensar com toda sinceridade quem é o nosso próximo. Porque o nosso próximo não é só o nosso parente, não é só aquele que divide o teto conosco, ou o amigo. O próximo é qualquer pessoa. O próximo é aquele que a gente esbarra na rua, no supermercado, na condução. Esse é o próximo. E é isso que Jesus, quando ele está falando do que era necessário para salvar-se, é que a gente tivesse esse olhar em relação ao outro com o mesmo olhar que a gente tem em relação a nós mesmos. Por isso que ele diz: amar o próximo como a ti mesmo. Então, aprender a amar a si mesmo e olhar o outro com compaixão, olhar com misericórdia. Mas o que a gente vê é um olhar só com julgamento. Nós viciamos o nosso olhar com o julgar. E o que é pior, com o condenar o outro. Porque vivemos num mundo de mentiras, e principalmente depois que a tecnologia se disseminou por todo o planeta, aonde os meios de comunicação, a mídia, faz com que mentiras se tornem verdades. E verdades muitas vezes mentiras, onde se manipula o julgamento das pessoas pelo que se coloca na mídia, e nós estamos perdendo a força do raciocínio. Nós estamos terceirizando por números, por opiniões, o nosso raciocínio. A gente não para raciocinar com o nosso próprio entendimento. E isso que a gente percebe que acontece no mundo? Um mundo feito de gado que está sendo guiado para um lado, ora para um lado, ora para o outro, manipulado aqui, manipulado ali. O samaritano, ele ouviu as questões do seu coração. Ele não chegou lá para aquele homem que estava caído e foi procurar para ver se ele era um samaritano igual a ele, se ele era um judeu, se ele era um sacerdote, se ele era um levita.
Ele não quis saber, ele só olhou que ele era um ser humano. E isso era o suficiente. Ele usou do seu próprio juízo, dos seus próprios sentimentos. E a gente hoje vê as pessoas sendo levadas pela opinião dos outros, pela própria mídia, deixando de usar as suas capacidades espirituais, as suas capacidades cognitivas, seus pensamentos, seus sentimentos para dirigir a sua opinião. Nesses dias que passam, estamos vivendo uma tremenda guerra. É uma guerra surda. Pessoas estão deixando de falar com outras por causa de política, por causa de partidos. Quando o ideal daquilo que todo mundo quer, que todo mundo procura e todo mundo precisa, a gente não vê. Jesus nunca se levantou contra esse ou aquele para defender se o próximo que merecia estar sendo ajudado era negro, se ele é índio, se ele é católico, se ele é espírita, se ele é umbandista, se ele é candomblessista. Ele não se importou. Quando ele disse o próximo, ele disse todos nós. As verdades de Jesus são de inclusão, não de exclusão. E nós estamos vivendo um momento tão perigoso, esquecidos da moral de Jesus, da verdadeira moral, não daqueles que usam o nome de Deus ou de Jesus para ganhar dinheiro ou para fazer política. A verdadeira moral de Jesus se resume na caridade, se resume na humildade. Justamente são as duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Nós precisamos usar do nosso pensamento, do nosso raciocínio, para poder pensar com a nossa própria cabeça. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Ele não coloca os bens materiais como uma finalidade de felicidade. Mas sim, ele coloca as virtudes. Por isso que ele diz, bem-aventurados os humildes, os que têm coração puro, os que são mansos e pacíficos. É isso que ele veio falar. Bem-aventurados os misericordiosos. Questionado por Pilatos, ele disse que o reino deles não se estabeleceria com armas. Foi o grande engano de Judas de achar que o reino de Deus se estabeleceria na terra com brigas. E não foi isso que ele disse. Ele disse que o reino se estabeleceria na medida em que nós fôssemos desenvolvendo o amor dentro de nós, a caridade dentro de nós. Enquanto nós não aprendermos a amar, a nos amar e amar ao próximo, nós vamos continuar sofrendo. Vamos continuar sofrendo. Ele mesmo diz, fazei aos outros o que desejaríeis que vos fizessem. E ainda vai mais além. Ele ainda diz, amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos,
antes de julgar os outros. Nesse quadro que Jesus apresenta, nesse diálogo que ele tem com o doutor da lei, que era um sacerdote, né? Nós vamos sempre separar, né, aquilo que pertence à figura e à alegoria. Os homens daquela época, e mesmo de hoje, a humanidade, né, não entendia o alcance das suas palavras, o alcance de espiritualidade das suas palavras. Por isso que ele tinha que pegar as ideias que tinham em voga na época, os costumes, para poder passar o conceito, para ele poder se fazer entendido. E mesmo hoje, com tanta tecnologia, com tanto estudo, com tanto vocabulário, onde que está o entendimento? E é isso que ele fala. Se você quer se salvar, se você quer realmente estar do lado do bem, do amor e da fraternidade, você tem que agir de acordo com o bem, com o amor e com a fraternidade. Porque se os homens, se essa humanidade tivesse entendido 1/3 do que Jesus está colocando aqui, ao invés de se levantarem para brigar entre si, estariam lutando sim, mas pelo bem comum. Estariam sim unindo forças para o bem comum. Mas nem tudo está perdido, porque tem gente que faz. Tem gente que faz. Faz e faz bastante, só não aparece na mídia. Tem muita gente que trabalha atrás dos bastidores, ajudando as pessoas que necessitam, esses que andam aí debaixo das pontes, que andam sem comida, famílias necessitadas. Existe muita gente de bom coração, sim. Eu acredito muito nisso e eu conheço muita gente assim, de bom coração, que está sempre procurando ajudar o outro, seja no que se refere às coisas materiais, seja no que se refere a uma palavra, a um consolo, de alguma forma, porque quando Jesus fala, quando é dito aqui que nós temos que amar a Deus com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, isso significa que a gente tem que amar com o nosso coração. A alma é o coração. Quando ele fala que a gente tem que amar com as nossas forças, são com os recursos materiais que nós temos. As nossas forças estão nos recursos materiais, quando a gente pode ajudar o outro. E quantas vezes a gente se omite de ajudar o outro. Quando aparece muitas vezes a situação na nossa frente. Quando ele fala de amar também com todo o seu entendimento, é com esse entendimento de saber que nós somos extensões uns dos outros. Nós fazemos parte de um mesmo corpo, que é o próprio Criador. Toda vez que eu ajudo alguém, é a mim que eu estou fazendo. É uma parte minha. E quantos séculos ainda serão necessários para que essa humanidade entenda isso? E a gente ainda tem que ficar triste, aborrecido de assistir coisas que nós estamos assistindo hoje em dia. Que é uma tristeza de ver esta guerra
que se faz em nome do quê? Do bem do povo, isso não é mesmo. Dos interesses do povo, isso não é mesmo. É uma luta em glória. Então, não entre nesse evangelho de hoje. Eu quero fazer um apelo mesmo. Não entre em contenda com ninguém por causa de política, por causa de opiniões. Tenha no seu próprio coração a sua opinião. Você é uma pessoa que é maior de idade, tem o seu cognitivo, faça as suas escolhas. E não entre em contenda com ninguém, porque não vale a pena. Depois tudo isso passa e muitas vezes as pessoas perdem amizades, perdem pessoas queridas, que muitas vezes estavam do seu lado por causa disso. E não vale a pena, porque nós não vamos, no final das contas mesmo, ganhar nada com isso. Então vamos nos manter na paz, porque se nós somos realmente do Cristo, nós somos pela paz. O Cristo não levantou nenhuma arma para trazer toda essa ideologia que ele trouxe aqui para o planeta. Muito pelo contrário, ele foi contra todo e qualquer tipo de violência. E pediu a Pedro para embanhar a sua espada. Mas hoje a gente tem uma espada que pode ser até que não seja uma espada real, mas existe uma espada mais forte do que essa, que é a palavra, que é o verbo, que é a língua. E isso pode terminar com reputações, isso pode terminar com relacionamentos, isso pode terminar com muita coisa. Então, nós que nos dedicamos, isso não quer dizer que nós sejamos pessoas alienadas porque seguimos o Cristo. Cristo nunca foi alienado. Jesus, essa personalidade do Cristo planetário que encarnou aqui na Terra há 2022 anos atrás, era um homem muito participante da sociedade da sua época. Ele não tinha nada de cordeiro, como a igreja tenta colocar isso na nossa cabeça. Ele era manso, sim, mas era um homem de atitude. Era um homem que usava da inteligência, da sua presença de espírito, da sua moral para enfrentar todos esses embates, como ele enfrentou nesta conversa aqui com o doutor da lei. Em muitas passagens ele é tentado. Em muitos momentos ele é colocado à prova, mas ele nunca perdeu a sua compostura. Ele nunca agrediu, nem verbalmente e nem fisicamente a ninguém. Ele fazia com que as pessoas pensassem. Como ele fez o próprio doutor da lei responder a respeito de um arqui-inimigo dele, que era o samaritano, que ele é que tinha sido o próximo daquele que havia caído na estrada. Que nós possamos nos espelhar na conduta de Jesus. Que nós sejamos atuantes, sim, mas nós podemos ser atuantes pacificamente. Nós temos o nosso direito, nós temos o nosso dever. E nós podemos usar isto. Nós não precisamos entrar em guerra, nem em contenda com ninguém. Porque a gente sabe que nesse momento planetário, muitas forças contrárias ao bem têm se levantado. E não pense vocês que se levantam somente aqui no plano físico. No plano astral, espiritual, a coisa é pior ainda. Então vamos nos manter ligados àquele que é o caminho, a verdade e a vida. Vamos nos manter calmos,
ativos, porém calmos, porque sabemos de que lado que nós estamos. E nós precisamos estar do lado do bem. Estar do lado do bem, estar do lado da paz, estar do lado do Cristo, porque é Ele acima de tudo que governa todo esse lindo planeta azul. E é a Ele que nós pedimos hoje, com muita intensidade, que abençoe a nossa terra. Que abençoe o nosso Brasil, que vai passar por está passando e vai passar por uma provação muito grande nesses próximos dias. Que o anjo Ismael, que é o protetor desta nação, junto com sua equipe, sejam fortalecidos por todos os anjos e arcanjos, todos os trabalhadores da luz ao lado de Jesus. Que possa abençoar a todo o povo brasileiro, a todos os nossos irmãos dessa pátria, dessa nação. Que nós possamos vibrar muito, muito amor a essa nação. Que nós possamos dar de nós, do nosso coração, nessa prece que nós pedimos nesse instante ao nosso Pai Todo-Poderoso. Pai que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça vontade de vosso amor. Assim seja. E que assim seja. E que Jesus nos abençoe a todos. Que nós tenhamos aí uma excelente semana. Vamos procurar ficar unidos na nossa fé, unidos sempre com as nossas mentes e o nosso coração ligados ao nosso Mestre, dando forças para o lado da luz da terra, porque a luz é muito maior e nós somos os nossos companheiros de trabalho, nós somos os companheiros de trabalho de Jesus aqui na terra. Porque a gente já está abrindo o nosso coração. Nós somos as pequenas células que fazemos um cortejo luminoso que vai, com certeza, vencer todo o mal existente. Porque onde há luz, não há trevas. Que nós tenhamos aí uma excelente semana. Muito obrigada a todos vocês que ficaram aí até o final desse evangelho. Que vocês recebam aí um beijo muito grande do meu coração. Tô vendo aqui os nominhos de vocês. Muito obrigada. Obrigada, minha amiga Pati. Que saudade de você, minha amiga. Logo, logo a gente vai se ver, se Deus quiser. E um beijo a todos vocês. Tá aqui, quem é que tá mais aqui? Quimico. Ô, Natan, meu querido. Muito obrigada pela presença. Luzineide. Assim, Hipólito, quem mais que tá aqui?
eu não consigo mais ver todo mundo aqui. Mas para todos vocês que estão aqui, fica aqui o meu amor, o meu beijo, uma ótima semana. E se Deus quiser, estaremos de volta na próxima segunda-feira com o nosso Evangelho Online. Que Jesus nos abençoe a todos. Um beijo.